Shalom, 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 meus irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Ladinha, Minas, do Centro de Cultura Berechit, ministrando as aulas de Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda o Messias, o Christos, Messias, ungido. A palavra Christos quer dizer ungido. Então havia grande dúvida entre a sociedade da época, entre os fariseus, saduceus, entre os sacerdócios, escribas, anciãos, se Jesus era ungido ou não. E ele questionou isso, né? Pilatos, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, Alexandre e outros, questionaram isso. Dizem, tu és mesmo filho de Deus? Então, por tudo que Jesus fazia como Deus, porque ele fazia como homem, eles não criam e não creram que ele teria sido, acharam que ele era um usurpador, que ele não era Deus. Mesmo após a ressurreição e após todos os milagres, eles não creram. Vamos falar, na aula passada falamos de Jesus da parte humana, né? Humanidade de Jesus, ele era menino, ele cresceu, tinha fome, tinha sede. Hoje veremos a aula sobre o nascimento virginal, como Jesus nasceu de uma virgem, né? Como é que pode ter acontecido isso? Depois da ressurreição, o mais debatido tema e controvertido da vida de Jesus é o nascimento virginal. É o meio pelo qual Cristo assumiu a forma humana. Isso tem muitos anos vem sendo debatido, né? Tanto tem a doutrina da Virgem Maria, que a Virgem Maria, ela nasceu Jesus, não teria mais ninguém nascido dela, ela continuava virgem assim mesmo, porque ela nunca teria, então, tido relacionamento sexual com ninguém. Mas isso é uma mentira, porque Jesus teve mais irmãos, 4 homens, 2 escreveram livros, Judas e Tiago, e irmãs. Não estão entre nós suas irmãs, seus irmãos? Então, José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Depois ele foi o marido normal dela, que teve vários filhos, mais de 6 filhos, né? Então, teve muito debate sobre esse nascimento virginal, os fundamentalistas, os modernistas, etc. Mas a Bíblia menciona categoricamente isso, Mateus capítulo 1, de 18 a 25, Lucas 1, de 26 a 38, e outras passagens no Testamento, como Isaías 7, diz que a Virgem conceberá, né? Mateus capítulo 1, 23, então está bem claro que uma virgem foi escolhida, chamada Maria, da tribo de Judá, para que nascesse através dela, para que ela fosse o útero que fosse, onde fosse maturado, onde Jesus Cristo, o feto, desenvolvesse e nascesse após 9 meses. Né? O nascimento virginal é importante simplesmente porque nos é dito que ocorreu. Vamos lá então ver. Primeira coisa, alguns argumentam que a doutrina é indispensável à encarnação. Sem o nascimento virginal não haveria união de Deus com a humanidade. Se Jesus tivesse sido simples produto de uma união sexual normal entre homem e mulher, teria sido apenas um ser humano, não um Deus homem. Então, assim como Adão foi criado diretamente por Deus, Jesus também poderia ter sido criado, né? Poderia aparecer como o Superman, né? Apareceu lá, acharam lá, não é isso? Então, a criação não foi Jesus encarnou, ele veio através da vida normal. Foi gerado 9 meses, foi crescimento, feto, embrião, até nascer, nasceu de parto normal, cresceu, menino, circuncidado no 8º dia, e depois foi crescendo, ao 12º ano da sua vida, para 13, ele faz o comparecimento no templo, na festa do Bar Mitzvah, ele torna-se homem, e depois ao 30º ano começa o ministério, e desenvolve ele até morrer. Então, a encarnação, a doutrina é indispensável para encarnar. Como é que vai se encarnar? Ele tinha que entrar no útero e nascer, né? Segunda coisa é que o nascimento é virginal porque é indispensável para a impecabilidade de Jesus. Se ele tivesse nascido de uma relação macho e fêmea, ele já nasceria com pecado original, né? A natureza pecaminosa teria vindo nele, a natureza depravada, corrompida. O pai e a mãe, o pai não a mãe é a fonte da depravação. É uma noção que não implica que as mulheres não possuem natureza depravada. Ou se possuem, não a transmite. Ou, segunda coisa, a depravação não vem da natureza de nossos pais, mas do ato sexual pelo qual ocorre a reprodução. Nenhuma coisa nem outra está correta aqui, né? Em pecado me concebeu minha mãe, dizia o salmista Davi. Então ficamos com a alternativa anterior. Ou seja, a transmissão do pecado está relacionada com o pai. É pelo pai, é pela pela área paternal que se transmite, mas isso também não possui nenhum fundamento bíblico. Aqui dá para entender isso aqui, né? Que Jesus não tinha nada de José, ele era todo de Maria, fenótipo de Maria, genótipo de Maria.
os seus olhos pareciam com o pai da Maria ou com a Maria. A sua fisionomia, o seu andar, o seu olhar, tudo era mariano, né? Ele não tinha nada de José. José foi só um padrasto. Mas, embora se possa encontrar algum apoio na afirmação paulina de que foi o pecado de Adão, Romanos 5,12, que tornou todas as pessoas pecadoras, Paulo também indica que Eva, não Adão, foi enganada, caindo em transgressão. Então, essa hipótese aí de que a mulher não transmite o pecado original não tem fundamentação bíblica, não. Uma questão, se toda a raça humana são manchadas pelo pecado original, Maria também não teria passado alguma de suas consequências para Jesus? Alega-se que Jesus possuía natureza depravada, mas não cometeu um pecado de fato. Poderíamos destacar em contraposição que o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja que o anjo Gabriel diz que o ente santo, então já nasceu santo, kadosh, separado. O útero foi apenas o local onde o ninho para ele desenvolver, né? Parece provável que a influência do Espírito Santo foi tão poderosa e santificadora em seu efeito que não houve transmissão de depravação ou de culpa de Maria para Jesus. Mesmo Maria tendo pecado original, José tendo pecado original, José não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas Maria tem, porque foi gerado dentro de Maria. Mas o Espírito Santo gerou e separou aquele caráter depravado. O pecado original não funcionou ali. Porque o ente santo que a nascer de ti será chamado Filho de Deus. Assim, se o Espírito Santo evitou que a corrupção passasse para Maria, de Maria para Jesus, então ele pode também ter evitado que passasse por qualquer meio que ele quisesse. A terceira possibilidade explicando esse nascimento virginal embora o nascimento virginal não fosse essencial para a reencarnação ou para a impecabilidade, que Cristo não tinha pecado, jamais pecou, isso possui um grande valor para simbolizar a realidade da encarnação. É um fato que serve de prova, assim como outros milagres, em especial a ressurreição. Serve para certificar a sobrenaturalidade de Cristo. Ele era sobrenatural desde o seu nascimento, não é só na sua morte, por ter ressuscitado. Tomando isso por base, o nascimento virginal não era necessariamente ontológico, né, histórico. O nascimento virginal não era necessário para que Cristo fosse Deus. Não tem nada a ver. Ele não é Deus por causa do nascimento virginal. Ele é Deus porque ele veio de Deus. Ele é um ente santo. É contudo necessário para que soubéssemos que ele é Deus. A sustentação para esse fato repousa no fato de que o nascimento virginal não é mencionado nos sermões no livro de Atos. Pode muito bem ser, portanto, que não se trate de umas doutrinas de primeiro nível, indispensável para a salvação. Não foi falado isso no sermão de Pedro para Venil, nem o sermão segundo dele, nem nas prédicas de Estevão, nem nas prédicas de Paulo, não se dá destaque para o nascimento virginal. Então é uma doutrina de apoio subsidiária. Então vejamos então algumas verdades nessa doutrina para encerrar essa aula aqui. Primeiro, a doutrina do nascimento virginal é um lembrete de que a nossa salvação é sobrenatural. Segundo, o nascimento virginal também é um lembrete de que a salvação divina é em tudo uma dádiva da graça. Terceiro, o nascimento virginal é a prova da singularidade de Jesus, o Salvador. E quarto, é a indicação do poder e da soberania de Deus sobre a natureza. É certo que aqueles nascimentos foram milagrosos, né? Aquele nascimento de Isaac, Samuel, João Batista e tal, mas teve ali a conjuminação, né? Teve o intercurso sexual. Aqui não tem, José não conheceu Maria. É o próprio Espírito Santo. Então isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Ficamos por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.